Bom dia novamente, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Nós estamos hoje no 15º dia do nosso desafio, do nosso propósito de 100 dias. Uma jornada de muita aprendizagem, uma jornada onde o Senhor vai ministrando no nosso coração de forma cotidiana, diária, sem um roteiro. É a vida sendo vivida sob a luz da palavra de Deus. E eu espero que assim como Deus tem dado coisas maravilhosas na minha vida, esteja entregando para você também. A nossa oração é para que durante esses 100 dias nós possamos ser visitados, experimentados, nós possamos ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus as coisas excelentes que Ele tem para nós. Eu quero te fazer um convite para a gente abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Estas cartas que Paulo escreveu a essa igreja, elas têm um caráter de ensino mesmo. Existem algumas questões que nós muitas vezes colocamos sobre o relacionamento com Deus, que não necessariamente vão demonstrar uma fé amadurecida. Uma fé amadurecida entende que o que nós temos com Deus é um relacionamento em que Ele nos molda, não só molda a nossa aparência, Ele molda o nosso caráter. E moldar caráter não é um processo simples. O caráter nosso, ele vem sendo gerado desde que nós somos crianças. A personalidade, né, nosso temperamento, nós nascemos com ele, nossa personalidade vai se desenvolvendo, né? A personalidade, as máscaras que a gente vai desenvolvendo socialmente, então o meio tem uma questão, mas o caráter são sementes que vão sendo semeadas com ou sem a nossa vontade, né? Essas sementes do caráter, elas têm muito a ver com os ambientes, ela tem muito a ver com a nossa história de vida. Mudar isso, e a cultura que a gente está inserido, mudar isso é muitas vezes um desafio muito grande mesmo, para nós. E Deus, ele tem a paciência de aguardar que a gente amadureça nesse processo. Porque as transformações que acontecem na nossa vida, elas não são pra gente viver hoje e aí amanhã a gente volta a ser. Não são aqueles hábitos como dietas que a gente começa e a gente abandona, ou a gente faz por um tempo porque a gente tem um objetivo. Olha, eu quero no final do ano ir num casamento ou numa formatura e eu quero usar um vestido, eu quero usar uma roupa ou eu quero estar com tal aparência, então eu vou trabalhar esse período intensamente para alcançar aquilo. Mas depois eu já volto à normalidade. Fazer um propósito de 100 dias com Deus é você confrontar o que você acha que é normal. Confrontar a sua normalidade. E é mais do que essa normalidade para coisas cotidianas, é também o seu caráter. É a gente visitar as fontes de onde a gente tem gerado as coisas, onde a gente tem gerado os nossos comportamentos, e muito mais profundo, para nunca mais ser daquela forma de novo, para superar, entendeu? E superar uma característica de caráter que nos afasta de Deus é um desafio muito grande, às vezes é o desafio de toda a nossa vida. E eu quero compartilhar com você uma das pessoas mais influentes do cristianismo, segundo a palavra de Deus, a gente percebe, mas segundo a história mesmo, o apóstolo Paulo. A transformação do nosso caráter é a nossa missão de vida. Com relação a nós e a Cristo, esse aperfeiçoamento é o chamado de toda uma vida. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu tenho orado tanto para mudar isso em mim, eu tenho orado tanto para essa circunstância ser transformada, e parece que a minha oração é vazia, parece que a minha oração não é ouvida. E eu quero compartilhar aqui
o que o apóstolo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. E que seu coração seja preparado no Espírito Santo para receber essa palavra. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo, ele está compartilhando aqui uma experiência notável, mas ela é muito rejeitada por nós. Ninguém pode dizer que não gosta do conforto, ninguém pode dizer que não gosta de uma sensação boa, de coisas boas, se deleitar. E quando nós viemos para a vida com Deus, a gente tinha uma perspectiva que a nossa vida ia bombar. Muito porque há uma propaganda, né? Em alguns meios, de algumas denominações, de algumas teologias que foram criadas aí, de que essa é a função de Deus na vida do crente. Fazer ele ter uma vida sensacional. Fazer ele viver coisas que uma pessoa comum não vive. Fazer ele viver de forma notória. Não que isso não aconteça. Não que isso não possa acontecer. Não que Deus de forma alguma faça isso. Que Deus rejeite essa ideia. Só que nós vamos insistir aqui em algo que nós já falamos. Tudo na nossa vida está atrelado ao propósito pelo qual nós nascemos. A nossa felicidade e a nossa satisfação estão intimamente ligados a esse cumprimento de propósito. A conseguirmos alcançar essa vida em Deus, essa vida em Cristo, alinhada ao propósito pelo qual Ele nos trouxe aqui. E isso tudo tem como fundamento o nosso relacionamento com Ele. Acredito que eu já mencionei aqui uma frase do autor Rick Warren, que nós não fomos colocados aqui para ser lembrados. Nós fomos colocados aqui para nos preparar para a eternidade. Nós somos alma vivente, corpo vivente, espírito. E nós precisamos entender que tudo na nossa vida se alinha a cumprir o desejo de Deus para o nosso coração. Aqui Paulo ele fala que orou por um atormentador. Imagina você ser responsável pela evangelização de Europa, parte da Ásia, Oriente Médio. E de repente, em oração, você é capaz de curar enfermidades, você é picado por uma serpente venenosa, mortífera, nada te acontece. Você, faz curas, sinais, milagres. Só que você tem uma atormentação, uma inquietação que não te deixa, uma inconstância. E você ora a Deus, você que é uma pessoa cheia de autoridade, mas aquilo não te deixa, aquilo não sai da sua vida. E aí Paulo, ele, depois de orar e tentar expulsar,
tentar determinar que aquilo cessasse, ele entendeu que aquela inquietação, que aquele movimento era um espinho na carne para que ele não se vangloriasse das grandezas que Deus fazia através da vida dele. Deus passava ali para Paulo uma mensagem muito clara de que se fazemos alguma coisa, só fazemos por Deus. E que Deus, inclusive, pode não responder orações que fazemos. Não são todas as orações feitas que serão respondidas, porque orações respondidas são orações atreladas ao propósito. E era propósito do Senhor, que Paulo nunca se esquecesse de que Deus o resgatou do lamaçal do pecado. Deus o resgatou de uma natureza caída, uma natureza que não frutificava em Deus. Ele era uma pessoa zelosa pela religião, mas ele era assassino, ele era violento, ele era cruel. E Deus transformou esse homem num homem segundo o coração dele para levar a mensagem do amor de Cristo. Uma pessoa que antes espalhou o horror, agora espalhava a esperança. E ele pagou um alto preço por isso. E nesse processo de alinhamento, o Senhor disse claramente para ele. E assim ele declara no versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. O que Deus entregou a Paulo foi a doutrina do Evangelho de forma profunda, uma revelação mais intensa ainda do que aos apóstolos. Reconhecida inclusive por apóstolos, porque numa das cartas de Pedro cita os escritos de Paulo como mensagens inspiradas por Deus para a igreja, para a doutrina da igreja. O próprio Pedro declarou isso, mas aí eu venho aqui sendo ministrada pelo Espírito Santo hoje, compartilhando isso no nosso devocional, no nosso momento aqui com Deus. Ainda assim, há orações que não são respondidas por essa pessoa. Não há infalibilidade, é isso, nas orações que nós fazemos. Nenhuma oração minha vai falhar, porque eu estou falando a Deus em nome de Jesus e eu estou fazendo a vontade dele. Sim, você vai estar fazendo a vontade dele, você vai ser uma pessoa segundo o coração dele, mas vai ter coisas que vão ser a batalha de toda uma vida. O espinho na carne. Há sempre uma interrogação aqui. O que seria isso? O que era esse espinho na carne? Ele diz, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Nós não sabemos se se tratava de uma pessoa, de uma circunstância, mas eu acredito que era algo que mexia com o caráter de Paulo, porque Deus sabia que Paulo era uma pessoa com inclinação interior a sentir-se superior. Antes da sua conversão, ele era uma pessoa dura de serviço, porque ele buscava a excelência e a notoriedade entre os seus. E para que ele não caísse nesse pecado, para que ele não fosse de volta para aquele lugar de onde Deus o tirou, agora vestido com uma capa de evangelho, então Deus mostrou a Paulo que há moendas de Deus instaladas na nossa vida para que esse aperfeiçoamento aconteça. E o aperfeiçoamento é daqui até a eternidade, até o dia que o Senhor nos chamar para a eternidade. Ele rogou, e eu acredito que dentro da descrição de Paulo, pelo que nós vemos da vida espiritual de Paulo, testemunho, ele deve ter feito isso com muita intensidade, até que ele percebeu que essa era a oração que não seria respondida. Ele não foi o único que passou por isso. Se olharmos para o Antigo Testamento, um outro grande homem de Deus que foi Moisés, ele teve acesso negado à terra prometida, que ele aguardou por 40 anos com o povo, mas ele não pôde entrar. Ele também teve sua oração não respondida. Ele se arrependeu do pecado que ele cometeu, ele entendeu que ele feriu a santidade de Deus, desprezou a orientação de Deus, aquilo que Deus estava entregando a ele, e ele não entrou na terra prometida.
É um homem que Deus amou, tanto que a Bíblia fala que espíritos disputaram pelo corpo de Moisés. Entende-se que ele se juntou aos seus antepassados, mas nós vemos ele manifesto e falando com Jesus ali no Monte da Transfiguração, que os discípulos têm aquela experiência de ver Jesus conversando com Moisés e Elias. Uma pessoa que também não teve a sua oração respondida. Também não teve uma resposta favorável de Deus. Será que nós estamos vivendo de uma forma em que nós podemos lidar com as respostas negativas, as respostas desfavoráveis de Deus para nós? Será que a nossa fé é madura o suficiente para a gente continuar acreditando e andando nesse lugar quando Deus nos diz não? Como conseguiríamos lidar com o não de Deus se a nossa vida não estiver pautada no relacionamento com Ele? Olha o que Deus responde para Paulo: a minha graça te basta. Porque a graça não é só instrumento de conversão do homem pela fé, mas a graça é poder de Deus para que a gente viva essa vida na fé, pela fé. Só a graça pode fazer isso. Então Deus estava respondendo: Paulo, você não vai superar isso, eu não vou trabalhar isso para que seja superado em você. Eu vou instalar isso em você, mas o meu poder vai te aperfeiçoar para você suportar e continuar firme na fé, apesar da resposta negativa, apesar do meu não. Nós temos encarado na nossa vida, como Paulo encarou isso, a graça de Deus é suficiente, porque ela vai me encaminhar nos propósitos e desígnios que Deus tem para mim. Mas eu consigo esperar isso pacientemente, com resiliência. Que Deus possa nos instruir nessa manhã e nos mostrar. Será que nós não estamos gastando nosso tempo para tentar resolver uma coisa que não vai ser resolvida porque faz parte da lapidação e da transformação do nosso caráter? Nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria para identificar se de fato o que nós estamos pedindo é algo que não vai ser respondido. Será que nós não estamos tentando superar o espinho na carne que Deus colocou para a gente lidar com isso? E aqui a razão é muito, muito simples. Para que você não se vanglorie, para que você não caia, para seu caráter ser transformado. Você consegue fazer essa corajosa oração? Deus, pode trabalhar meu caráter, mesmo que isso me custe um espinho na carne? Temos essa disposição? Espero que você tenha. Eu também estou orando nisso. Eu também estou lidando com isso. Eu também lido com os meus espinhos na carne. Eu tenho certeza que você também. Todos nós temos. Mas como nós temos mantido a nossa fé frente a isso? A gente desiste? Joga para o alto? Desanima? Quer pendurar a chuteira? Ou a gente consegue continuar sendo fiel e devoto mesmo quando Deus nos diz não? Vamos orar por isso? Senhor Deus, aqui estamos mais um dia, o 15º, para conversar contigo, Senhor, sobre as coisas que nós percebemos, as transformações que nós aspiramos e não acontecem, as orações que temos entregado diante de Ti, mas não são respondidas, os propósitos que não são compreendidos, Deus, porque nós temos uma limitação. Na nossa cabeça, quando o Senhor não responde uma oração, algo está quebrado, nossa relação está rompida. Nós ainda precisamos que a nossa fé seja madura o suficiente para saber que até o seu silêncio, até o seu não, são favoráveis a nós. De certa medida, Pai, muito disso é porque nós temos sido bombardeados com um evangelho que promete benefícios, e somente benefícios. E quando o benefício não vem, é porque nós não temos fé, é porque nós estamos em pecado, mas nega que há orações que não são respondidas por pessoas cuja vida foi um testemunho fiel e Deus moveu para mudar gerações, histórias de todo um país, toda uma nação, toda uma etnia, toda uma comunidade.
Deus nos ensina. Nós não queremos ser limitados, ó Deus, por uma fé ingênua. Nós não queremos ser limitados por uma fé que apenas acredita que Deus tem um compromisso em nos fazer felizes, quando na verdade o compromisso de Deus é em nos tornar filhos segundo a sua própria natureza. Desde a criação do homem, lá em Gênesis, nos primeiros versículos, nós percebemos que o Senhor, na eternidade passada, tinha um propósito claro de criar um homem à sua imagem e à sua semelhança. Alguém que parecesse com o Senhor não só na aparência, mas tivesse o seu caráter, a sua natureza. O pecado tirou isso de nós. E agora nós precisamos lidar com tantas coisas e não conseguimos, Deus. Mas eu quero te pedir a tua força, a tua graça. A graça que é o poder de Deus para nos manter aqui. Olhe por mim, olhe por essa pessoa. Olhe pelos nossos passos, Deus. Nós queremos ser mais firmes, mais constantes. Compreender o que está ao nosso alcance compreender, mas também começar a agir sem entender mesmo. Pela fé, apenas pela fé. O justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que nós aprendemos na sua palavra, Senhor. Então, grava isso no nosso coração, que isso seja a base para os nossos pensamentos e também para as nossas decisões. Checa as nossas crenças, Deus. Nós queremos ser alinhados contigo. Nós estamos nesse propósito de 100 dias, jejuando, buscando, falando com o Senhor, porque nós entendemos que há mais de Deus envolvido nesse processo. Eu te agradeço, querido Deus, e eu peço que na minha vida, na minha família, na minha casa, na vida, na família, na casa dessa pessoa, haja cada vez mais uma presença. Comece a transformar também os ambientes, comece a transformar as atmosferas ao nosso redor. Nós queremos carregar essa presença para onde formos, o que quer que nós precisemos fazer. Nós queremos carregar essa presença. Ajuda-nos nisso, Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus, o seu Filho. Amém e amém. Deus te abençoe. Segundo a vontade dele, nós estaremos aqui amanhã, pela manhã, para fazer mais um momento de reflexão e busca na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até lá.